Ok, bom dia a todos que estão conosco aqui online, na nossa aula de hoje da IDE Online. Nós começamos sempre às 9h30. E seja bem-vindo você também que está assistindo esse vídeo depois, de gravado. É um prazer receber você aqui. Disse aqui para a turma online, para a gente usar, a turma online está usando o chat, você que está acompanhando esse vídeo depois, coloque a sua dúvida, o seu comentário aqui nos comentários desse vídeo. Tá? É importante para a gente ter esse feedback do que Deus está falando ao seu coração através dessa aula maravilhosa. Nosso assunto de hoje é Jeremias, o profeta e o livro. Nós estamos iniciando hoje o módulo 3 da nossa escola discipuladora online, a nossa ED Online. Então, nós iniciamos hoje com o livro de Jeremias, o módulo 3 da nossa ED Online. Bom, o livro do profeta Jeremias é um livro maravilhoso. Se você ainda não teve oportunidade de ler, quem aqui já leu alguma porção, seja um capítulo ou mais, ou um livro todo de Jeremias? Coloque aqui no chat. Se você já leu alguma porção do livro do profeta Jeremias. Coloque mais, coloque aqui também as suas impressões. O que mais chama a sua atenção nessa personagem bíblica chamada Jeremias, nesse profeta bíblico, o profeta Jeremias? Tem alguma coisa na vida, na história ou no livro de Jeremias que chama a sua atenção? Coloca aqui no chat para a gente saber, tá certo? Se você quer se aprofundar na leitura e no estudo do livro de Jeremias, você precisa comprar esse livro. Esse livro do doutor, pastor Eugene Peterson, já falecido, mas vários livros dele foram traduzidos para o português, inclusive esse chamado Ânimo, o antídoto bíblico contra o tédio e a mediocridade. Aqui na nossa turma da IDE Online, eu sei que a Miriam adquiriu recentemente esse livro, né, Miriam? Se você puder colocar aí, Miriam, o link de onde você encontrou esse livro, que não é um livro fácil de ser encontrado. Esse livro mudou a minha visão, a minha maneira de enxergar o profetismo bíblico e, em especial, o profeta Jeremias. É um livro super simples, numa linguagem gostosa, poética e profunda, uma análise profunda da vida e do livro do profeta Jeremias. E não precisa ser pastor, doutor em teologia para entender, não. Eugene Peterson tem essa habilidade dada por Deus de comunicar de maneira clara e de maneira profunda os ensinos bíblicos. Vale muito a pena. Eu insisto que você deve adquirir esse livro e ler aqui nesse período de isolamento social, de quarentena, um excelente livro para você ler e ler assim ao lado de uma leitura regular dos 52 capítulos de Jeremias. Quando eu li esse livro, ele tinha esse nome aqui, ó, Corra com Cavalos. Esse é o título da primeira edição. Ânimo é o título da segunda edição. E por que é que ele chama Corra com Cavalos? Por que é que a editora brasileira, do Brasil, aqui no Brasil, deram esse nome, Corra com Cavalos? É por causa do versículo 5 do capítulo 12 do livro do profeta Jeremias. Onde no versículo 5 a gente tem aí essa santa convocação de Deus ao profeta Jeremias a uma vida de excelência. Deus diz assim a Jeremias. Jeremias está nesse momento aqui, veja, no capítulo 12, logo no início do livro, ou seja, logo no início do seu ministério, Jeremias já está meio desanimado, já se sente cansado, de ser profeta, de pregar para uma Jerusalém, para uma Judá, para o Reino do Sul, e ser ignorado e ser rejeitado. Então, Jeremias está profundamente decepcionado, profundamente cansado já de ser profeta, cansado de ser pastor de Israel. Então, Deus vem, no capítulo 12, no versículo 5, e ao invés de passar a mão na cabeça do seu profeta, pegá-lo no colo, fazer um carinho, Deus chega junto com o profeta. Lógico, com muito amor, com o amor que Deus tem por nós e pelos seus filhos e pelos seus servos, mas Deus diz a verdade em amor. Ele diz assim para Jeremias: Jeremias, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo, Jeremias? Se no início aqui do ministério, está só no começo,
Eu estou usando a sua vida e vou usar você profundamente. E só está começando, Jeremias. Você já se sente cansado? O que vai ser de você quando eu colocar você para correr com cavalos? Ou seja, quando as coisas piorarem, quando a Babilônia invadir aqui a Jerusalém, destruindo muita coisa e muita gente. Como é que você vai suportar isso? Se em terra de paz não te sentes seguro, Jeremias, que farás na floresta do Jordão? Então, diante dessa convocação de Deus para que Jeremias tenha mais fôlego, para que Jeremias tenha uma vida mais excelente, uma vida mais profunda, uma vida mergulhada em Deus e no reino de Deus, nas coisas de Deus. Deus está convidando Jeremias para uma vida mais alta, mais sublime. Então é daí que os nossos editores brasileiros tiraram o título da primeira edição, Corra com Cavalos, dessa santa convocação que Deus faz a Jeremias. Bom, na nossa aula de hoje, eu dividi a nossa aula de hoje em 3 partes. A primeira parte eu quero tratar aqui a respeito da vida de Jeremias, aspectos pessoais e ministeriais da vida desse homem de Deus. Na segunda parte da nossa aula, eu vou falar um pouquinho a respeito do livro que Jeremias escreveu e que leva o seu nome, o livro de Jeremias. Aliás, o livro de Jeremias em hebraico começa com a palavra Jeremias. É por isso, então, que esse livro se chama Jeremias, porque no hebraico, o livro de Jeremias começa com a palavra Jeremias. Eu quero falar, então, um pouco sobre a estrutura e algumas dicas preciosas de como você pode aproveitar melhor a sua leitura do livro do profeta Jeremias. E, por fim, eu termino a nossa aula de hoje tentando responder objetiva e claramente a essa pergunta aqui, né? Qual a importância do livro de Jeremias? Qual é a relevância do livro de Jeremias no século 21, em plena pandemia? Olha só que interessante, hein? Nós estudando o livro de Jeremias em plena pandemia, no século 21, no ano de 2020. Qual a importância, qual a relevância? A gente vai tentar responder juntos a essa questão. Vamos lá, então, para a vida de Jeremias. Bom, Jeremias significa em hebraico aquele que exalta o Senhor. Muito interessante isso. A palavra Jeremias, em hebraico, significa aquele que exalta o Senhor. E de fato e de verdade, o Jeremias foi um homem que Deus usou para exaltar o seu próprio nome. Jeremias teve uma vida e desempenhou um ministério que exaltou o nome do nosso Senhor, o nome de Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jeremias é de linhagem sacerdotal, ele é filho de Ilquias, tá? Ele é filho do sacerdote Ilquias. Portanto, Jeremias, muito provavelmente, estava sendo treinado pelo seu pai para ocupar também esse posto, esse ofício, esse ministério em Jerusalém, o ministério de sacerdote. Então, Deus vem dentro dessa família sacerdotal e chama esse moço, e destaca esse moço, e vocaciona esse moço chamado Jeremias para esse ministério lindo, ministério profético. Eles moravam, Jeremias foi criado nesse vilarejo chamado Anatote, que ficava a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, então, os sacerdotes costumavam morar ou na própria Jerusalém ou nas cercanias, nos vilarejos ali próximos, para facilitar os seus turnos de ministério, né? Os sacerdotes se revezavam em turnos. Então, o pai de Jeremias, e o próprio Jeremias estava sendo preparado para isso. Então, morando ali em Anatote, ele estava perto do trabalho, 5 quilômetros apenas, um bairro, na verdade, da grande capital, Jerusalém. Jeremias exerceu 42 anos de ministério, dos anos 627 a.C. até 585 a.C. 42 anos de um profundo e lindo ministério. Jeremias profetizou durante 3 reinados. Jeremias viu 3 reis em Judá. Josias, finalzinho do ministério do rei Josias, Zedequias, filho de Josias, e Joaquim, ou Jeoaquim, filho de Zedequias. Então, durante 3 dinastias, Jeremias teve o privilégio de anunciar a palavra do Senhor. Você pode perceber, então,
que o ministério profético de Jeremias durou muito mais do que o ministério real, da realeza em Jerusalém. Isso talvez tenha que comunicar alguma coisa, né? Porque um aspecto da bênção de Deus era a longevidade do ministério. Ministérios longos na Bíblia Sagrada, seja da realeza, seja do ministério profético, significavam a bênção de Deus. O rei Davi reinou 40 anos em Israel. Tá certo? Em todo Israel. A tribo ainda Israel não estava dividido, né? Jeremias profetizou durante 42 anos. Isaías também teve um ministério longo. Então, longevidade no ministério significa a bênção de Deus. Jeremias teve esse privilégio de ministrar, de profetizar em Jerusalém, em Judá, durante 42 anos. Ele escreveu 2 livros. 2 livros da Bíblia levam o seu nome ou levam a sua autoria. O livro de Jeremias e o livro de Lamentações. O livro de Jeremias nos explica o grande cativeiro da Babilônia. E o livro de Lamentações, como o próprio nome já diz, aliás, Lamentações leva esse nome, porque o livro de Lamentações começa, a primeira palavra no hebraico é lamento. Lamentação, é o verbo lamentar. É por isso que chama Lamentações de Jeremias, que é onde Jeremias derrama a sua alma em oração ao seu Deus, pela tragédia que se abateu sobre Jerusalém, que foi a invasão da Babilônia em 598, desde 598, culminando na destruição de Jerusalém em 587 a.C. Então, o cerco em Jerusalém durou alguns meses, mas desde 598 é que os olhos da Babilônia se voltaram para Jerusalém, para as tribos ali de Judá. Por quê? Porque Jerusalém era um caminho para o oceano, era o caminho para o mar, era uma rota muito especial, comercial. Então, os babilônios precisavam conquistar Jerusalém para poder fazer ali, para poder ter acesso fácil, para distribuir as suas mercadorias, para poder fazer comércio, né, com o outro lado do mundo. Então, era uma região estratégica, né? A região de Israel, ali de Jerusalém, sempre foi uma região super disputada pelos povos. Então, desde 598, é que a Babilônia ficou ali espreitando, né? A primeira deportação de cativos de Jerusalém para a Babilônia ocorreu por volta de 598. Em 587 é que a gente encontra, e acontece na história, a destruição realmente dos muros de Jerusalém, aquela carnificina, e a terceira e grande e última deportação de escravos, né, judeus para a Babilônia. O Daniel, o profeta Daniel, ele foi deportado na primeira deportação. Então, logo ali, 598, 600 mais ou menos antes de Cristo, é que o profeta Daniel é levado para a Babilônia. Tá certo? Então, Jeremias é esse homem de Deus que fica ali o tempo todo. Jeremias também foi para a Babilônia, mas só no final. Só no finalzinho, na terceira e última deportação. Então, Jeremias vivenciou esse momento todo. Encontrei isso aqui, esse artigo na revista super interessante, do dia 14 de fevereiro desse ano. A revista super interessante publicou um artigo. O que foi a queda de Jerusalém? E eles falam, então, dão 2 notas interessantes que eu destaquei aqui. A primeira é sobre o cerco da Babilônia. Como é que foi esse cerco? Como é que foi a conquista da Babilônia, que a Babilônia executou sobre Jerusalém? Diz aqui, os babilônios ficaram 18 meses acampados atrás das muralhas, onde construíram rampas de ataque. Isso impediu a população de sair e os mantimentos de entrarem. Quando o povo já passava fome, o exército invadiu a cidade. O profeta Jeremias, um dos autores que descrevem o cerco no livro, foi capturado. A segunda nota é essa aqui, o profeta Jeremias vinha prevendo a queda de Jerusalém, que seria castigada por Deus, pois o povo persistia no pecado da idolatria. Olha aqui a causa espiritual, a causa teológica. Por que é que Deus permitiu que Jerusalém fosse conquistada pela Babilônia
e conquistado daquela maneira tão cruel, tão violenta. Porque durante anos, Jerusalém ignorou os avisos contínuos do profeta Jeremias. Vamos lembrar? Jeremias profetizou 42 anos. Vários anos, de 598 até 587, Jeremias ficou alertando o povo de Jerusalém, o povo de Judá: arrependam-se do pecado da idolatria. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês têm o Senhor aqui nos lábios, mas o coração de vocês está distante do Senhor. Vocês têm um zelo enorme pelo templo do Senhor, mas a vida de vocês já não comunica nada do Deus vivo. Então essa foi a mensagem de Jeremias. Deus vai destruir vocês. Deus vai permitir que nações do norte venham e conquistem vocês. O povo não deu ouvido à voz de Jeremias. Segundo parágrafo aqui, Jeremias afirmava que a fome imposta pelos babilônios seria tanta que mães comeriam seus próprios filhos. Ele foi acusado de traidor, porque disse aos hebreus que nem adiantaria resistir. Era melhor se entregar logo ao inimigo. Por isso, Jeremias foi rejeitado. Um outro aspecto interessante da vida ainda de Jeremias é a sua vocação. Olha só que interessante. Jeremias é um homem chamado por Deus desde o ventre materno. Eu amo esse versículo 5 do capítulo 1. Quando Deus vem e diz a Jeremias, quando Deus chama Jeremias, a primeira vez no livro de Jeremias que Deus fala com Jeremias, Deus diz isso para ele: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias é um homem chamado por Deus. O profeta não é um homem, não é um cara que se apresenta diante de Deus e diz assim: ei Deus, eu quero ser profeta. Não. Profeta de Deus, o profeta de Yahvé, é sempre um homem que é chamado por Deus, é comissionado por Deus. É assim que o profetismo bíblico é cumprido, é exercido nas Sagradas Escrituras. Deus chama e vocaciona o seu profeta. E aqui Deus faz uma revelação maravilhosa. A sua vocação é desde antes da fundação, antes de você nascer, eu te escolhi, Jeremias. No ventre materno, eu já separei e já designei você para ser um profeta às nações. Mas como todo profeta, como todo grande líder, Moisés foi assim, Isaías foi assim. Leia Êxodo capítulo 3, e você vai ver também Moisés se sentindo inadequado para aquela missão. Leia Isaías capítulo 6, e você vai ver também Isaías se sentindo inadequado para aquela missão de ser profeta de Yahvé, profeta do Deus vivo. Não é diferente com Isaías. Logo que ele ouve essas palavras lindas do versículo 5, ele responde dizendo: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha aí o servo de Deus tentando fugir da missão do Senhor. Irmão, irmã, não tem sido assim às vezes também comigo e com você? O Senhor tem nos chamado, tem nos vocacionado para algum ministério, para algum trabalho, e a gente arruma tanta desculpa. A gente olha para o nosso próprio coração, a gente olha para as nossas forças e nos sentimos, de fato e de verdade, inadequados, aquém desse ministério. Mas olha só, o que é lindo na vocação de Jeremias e na vocação de todos nós, é que o Senhor mesmo dá um jeito na nossa inadequação. Nós somos inadequados mesmo. Jeremias não estava apenas dando uma desculpa. Ele olhava para si e se sentia realmente aquém desse ministério. Mas o Senhor capacitou a Jeremias. Nos versículos 7 a 9, Deus diz assim: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas
palavras. É Deus mesmo quem resolve o nosso problema de inadequação. É Deus mesmo quem nos capacita para sermos profetas do Senhor, boca de Deus para essa geração aqui do século 21. Deus tem capacitado eu e você. Deus tem nos chamado. Nós nos sentimos inadequados, mas o próprio Deus vem em nosso socorro e toca os nossos lábios, toca o nosso coração, toca a nossa mente e nos capacita para compartilharmos o Evangelho na nossa família, com os nossos vizinhos, para vivermos uma vida bonita, uma vida que proclame, que exalte o nome do Senhor. Olha que lindo, é Deus mesmo quem cuida de cada estágio do nosso ministério e da nossa vocação. Uma coisa interessante também que a gente observa na vida de Jeremias é que comumente ele é chamado de profeta chorão. Já ouviu essa expressão? Jeremias, o profeta chorão? E eu tenho as minhas dúvidas se as pessoas sabem o que estão dizendo quando dizem que Jeremias é um profeta chorão. De fato e de verdade, quando você lê o livro de Jeremias e as lamentações de Jeremias, você de fato tem essa percepção. Em vários momentos o livro apresenta Jeremias chorando, derramando lágrimas, copiosas lágrimas, seja a respeito de si mesmo, da dificuldade do seu ministério, do sofrimento que ele está vivendo, seja do sofrimento do seu povo. Mas o que é que significa isso? Bom, eu quero dizer para você que Jeremias suportou uma carga de sofrimento que poucos homens e mulheres suportaram na história. Pouca gente suportou a quantidade de sofrimento que Jeremias suportou. Eu gosto muito desse rabino aqui, Abraham Joshua Heschel. Esse rabino diz que Deus não apenas concede ao profeta a sua palavra, mas Deus derrama sobre o profeta mais do que a sua palavra. Deus derrama o seu próprio coração. O que eu quero dizer com isso? Jeremias é esse profeta passional, esse profeta emotivo, ou esse profeta chorão, porque Jeremias está sofrendo, e sofrendo por causa de Deus, por causa do reino de Deus. Então, o choro de Jeremias é o choro da misericórdia para com o seu povo. É o choro de um coração quebrantado diante do Senhor, de alguém que recebeu o coração do próprio Deus. É assim com Oséias também. Oséias é um homem a quem Deus também derrama o seu próprio coração. Isaías, o profeta Jonas. Quase todos os profetas recebem de Deus, na visão do Heschel, todos os profetas recebem de Deus o seu próprio coração. O que é que Deus está sentindo em relação ao seu povo? Deus derrama uma parcela desse sentimento no coração do profeta. É por isso, então, que ele se emociona. É por isso, então, que ele chora. É por isso, então, que ele sofre. Ah, se Deus derramar todo o seu coração em nós, irmãos, nós não aguentamos. É muito peso para nós. Mas uma parcela do coração de Deus, Deus tem derramado a alguns homens, a algumas mulheres, normalmente os intercessores. Quem são os homens e mulheres que intercedem pela cidade, pelo país, pelas nações, pelos povos não alcançados? São aqueles homens e mulheres que sentem no coração uma paixão pelos povos não alcançados, que sentem misericórdia das pessoas indo e caminhando para o inferno. O que é isso? Senão uma parcela do coração do próprio Deus. É Deus derramando sobre o coração desses homens e mulheres, hoje, nos dias de hoje, comissionando-os, vocacionando-os a orar e a largar tudo, carreira, bens e às vezes até família, para ir em busca de cumprir a vontade de Deus, levando o Evangelho àqueles povos não alcançados. São homens e mulheres que receberam um pouco do coração de Deus. Foi assim com Jeremias. Jeremias chora porque foi rejeitado e violentado. Jeremias 20, versículo 2 e Jeremias 37, versículo 15, nos mostram literalmente Jeremias apanhando, sendo amarrado no tronco no capítulo 20, sendo encarcerado no capítulo 37, pelo rei Zedequias e pelo povo.
porque estava profetizando que Judá seria destruída pela Babilônia. Nós não temos ideia do que é ministrar a um povo e ser rejeitado por esse povo durante 42 anos, pregando basicamente a mesma mensagem e sendo rejeitado todos os dias e muitas vezes com violência. Jeremias enfrentou isso tudo. Então, esse é o profeta chorão, compreende? Teve uma vez uma oportunidade em Jeremias capítulo 20, em que Jeremias pensou em abandonar tudo. Mais uma vez, lá no capítulo 12, logo no início do ministério, no capítulo 20, ele volta com essa mesma história, dizendo o seguinte, versículo 20, capítulo 20, versículo 7 e versículo 9. Senhor, persuadiste-me e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus dentes. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias chegou nesse ponto, aqui no capítulo 20, logo depois dele ser amarrado no tronco, no versículo 2 do mesmo capítulo, ele chega e rasga o seu coração mais uma vez diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero abandonar esse ministério, eu não aguento mais. Mas quando eu penso em abandonar o ministério, quando eu penso em não mais pronunciar o teu nome, as tuas palavras, Senhor, que vêm ao meu coração, elas começam a arder e queimar o meu coração. Isso me faz lembrar os discípulos do caminho de Emaús, em Lucas, capítulo 24, quando o coração deles também vinha queimando por causa das palavras do Senhor Jesus, enquanto eles caminhavam. Lembra-se disso? Lucas, capítulo 24. Releia esse texto do Evangelho e você vai perceber um pouquinho do que Jeremias está sentindo aqui. Ele queria abandonar esse ministério, mas a palavra do Senhor o cativava e o tomava de tal maneira que ele se sentia apaixonado por Deus. Esse é o profeta Jeremias. Esse homem digno de uma das maiores e melhores biografias. Esse é o nosso profeta Jeremias. Pastor Rômulo está aí conosco. Antes da gente fazer a transição aqui para o nosso próximo tópico, quer comentar alguma coisa, meu irmão? O pastor. Você também pode comentar aí no chat. Deixa o seu comentário aqui também na descrição do vídeo. Sim, pastor? Eu quero sim. Que palavra graciosa, que exemplo de vida é o nosso Amém. amigo, nosso profeta Jeremias, né? Amém. O nosso amigo, o pastor Eugene Peterson, Sim. no livro Ânimo, ele relata algo muito gracioso, muito verdadeiro, que eu creio que todos nós não podemos nunca esquecer. Precisamos aprender e nunca esquecer. Amém. O pastor Eugene Peterson, ele diz que a vida de Jeremias não começou com Jeremias. Amém. A salvação de Jeremias não começou com Jeremias. Amém. A verdade de Jeremias não começou com Jeremias. Aleluia. O Jeremias, ele entrou em um mundo no qual as portas essenciais da sua existência já eram história antiga. Amém. É maravilhoso saber que nós estamos numa história antiga. Uma Amém. história que foi formada, fundamentada, planejada na eternidade. Aleluia. Naquele papo bom do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aleluia. Então, Aleluia. nós precisamos entender que, assim como Jeremias, acontece conosco. Amém. A nossa identidade não começa conosco. Há algo anterior quanto ao que pensamos sobre nós mesmos. E isso é o que Deus pensa a nosso respeito. Isso significa que tudo que pensamos ou sentimos é, em essência e por natureza, uma resposta. Eu estou lendo aqui exatamente o que o Jenny Peterson diz. Muito lindo, pastor. E ele conclui dizendo assim, e aquele a quem respondemos é Deus. Amém. Nunca temos a primeira palavra. Amém. Nunca fazemos, vou repetir, hein? Nunca fazemos o primeiro movimento. Amém. Deus é sempre quem toma a iniciativa.
Aleluia, Delícia, né, aleluia. pastor? Delícia, pastor Romo, delícia. É isso que traz segurança para mim e para você, né, pastor? Para todos nós. Amém. Nós não estamos no ministério soltos de paraquedas, né? Deus nos abandonou e nos deixou aí cuidando da igreja, pregando o evangelho e nos soltou aqui. Não, Ele está conosco. Essa história, desde a eternidade passada, ela foi traçada, né? Então, terá um fim glorioso. Jeremias soube disso. Caminhando com Deus, Jeremias soube disso. Muito obrigado, pastor Romo. Maravilha. Tamo junto. Maravilha de leitura. Vamos Pastor falar um Marcos, pouquinho agora. Oi. antes de você entrar aí, eu queria só compartilhar algo assim que veio Ô, pastor Leandro, por favor. à minha mente, lembrando assim do contexto de Jeremias. É tão Sim, interessante que, como você falou da Jeremias ser rejeitado, que o sim. próprio contexto que envolve a história toda de Jeremias, da sua família, sua descendência, é uma história de rejeição. Olha aí. Até porque o Jeremias capítulo 1, versículo 1, fala que ele é filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. E os sacerdotes que estavam em Anatote eram sacerdotes rejeitados que não podiam exercer o seu ofício real de sacerdotes. Olha aí. Por quê? Porque são sacerdotes que veio da descendência da casa de Eli. Quando Salomão assumiu o trono, ele expulsou Abiatar, que era o último sacerdote da casa de Eli, porque era o juízo de Deus sobre a casa de Eli. Então, os sacerdotes de Anatote estavam debaixo do juízo e debaixo da rejeição. Olha aí. E aí Deus vem no meio daquele contexto de rejeição e fala com o profeta Jeremias e tira Jeremias desse contexto de rejeição para ser profeta das nações. Por quê? Muito. Porque Jeremias estava na mente de Deus. Era um Muito. projeto do coração de Deus fazer de Jeremias um profeta às nações. Então, uma Pastor história Leandro. muito rica, muito preciosa. Pastor Leandro, então há esperança para aqueles que foram rejeitados pela Sim. história, pela família, pela religião. Isso Há mesmo. esperança. Com certeza. Aleluia, aleluia. Obrigado, pastor Leandro. Muito bem lembrado. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre o livro de Jeremias. O livro de Jeremias tem 52 capítulos e uma estrutura que eu quero propor para vocês, que eu tirei aqui desse livro, ó, Como Ler a Bíblia, livro por livro, do Gordon Fee. Um livro maravilhoso, onde ele nos dá algumas chaves de leitura de todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do Antigo e do Novo Testamento. E a estrutura da narrativa do livro de Jeremias, ele classifica dessa maneira. Os 25 primeiros capítulos é onde a gente tem uma parte da biografia do Jeremias e os seus pronunciamentos de juízo sobre Judá e Jerusalém. Dos versículos 26 a 36, Deus oferece ali uma palavra de esperança para o povo de Jerusalém, para a tribo de Judá, mas que é uma palavra rejeitada. De 37 a 45, a gente tem a narrativa ali da queda de Jerusalém e a sua consequência. De 46 a 51, o profeta Jeremias volta os seus olhos agora para as nações, contra as nações. Na verdade, os seus olhos e os seus lábios, né, profetizando juízo contra a própria Babilônia, contra o Egito, enfim, contra as nações, convocando-as também ao arrependimento ao Senhor. E no capítulo 52, achei interessante isso aqui, destaquei um pouco mais pormenorizadamente, nós temos um epílogo, uma espécie de conclusão que o autor faz do livro de Jeremias para legitimar o ministério de Jeremias. Ele diz que o rei que rejeitou as palavras de Jeremias morreu em desonra. Quem foi esse rei? O rei Zedequias, filho de Josias. Isso aqui está registrado no Jeremias 52, versículos 6 a 11. Então, Zedequias é aquele rei que, ouvindo as palavras de advertência de Jeremias, rejeita. A história mostra, o livro todo mostra, e o epílogo, essa conclusão faz questão de destacar que esse rei morre em desonra, porque rejeitou a palavra do Senhor. Porém, o rei que acolheu as palavras de Jeremias, embora preso,
pela Babilônia, e na Babilônia, sobreviveu e morreu em honra, que é o caso do rei Joaquim. Registrado aqui, essa história está registrada em Jeremias 52, de 31 a 34. Então, Joaquim é aquele rei que dá ouvidos às palavras de Jeremias, e embora ele seja levado cativo para a Babilônia, mas ali o rei Nabucodonosor põe os olhos em Joaquim e o restaura daquela condição de cativo, e diz o texto, é lindo a narrativa, e diz o texto que ele foi sustentado com uma ração diária, uma porção especial de comida, com privilégios, inclusive, da corte, até o final da sua vida. Ou seja, é Deus honrando esse homem, esse rei, que deu ouvido às palavras do profeta Jeremias. Então, isso aqui é uma estrutura, apenas para você ter ideia de como o livro é organizado. Assim como a gente tem nos livros, né, que a gente lê, por exemplo, esse livro Ânimo, com 16 capítulos, né, a gente tem sempre ali o índice, né, logo no começo do livro. Eu gosto muito de olhar, antes de ler os livros da Bíblia, eu gosto de dar uma olhadinha nessas estruturas, porque elas nos ajudam a ter uma ideia antecipada do texto, como o texto é dividido. Então, essa estrutura que eu trago aqui é para orientar você na sua leitura. Uma outra dica que eu quero deixar com você aqui para ler e para aproveitar a sua leitura do livro de Jeremias é essa estrutura aqui que eu uso há muito tempo. Há muito tempo, para ler os livros, especialmente os livros proféticos, né, os profetas bíblicos, eu uso essa estrutura. Qual é o pecado do povo? Onde é que apresenta aqui nesse livro o amor de Deus? E onde é que eu percebo aqui um pouco do coração do profeta? Essa estruturinha aqui, a que eu uso, ela funciona muito bem aqui no livro de Jeremias. Claramente, você vai lendo e vai anotando num caderninho à parte os versículos que se encaixam, onde Deus mostra por que é que o povo está sofrendo o cativeiro da Babilônia. Qual é o pecado do povo? Porque Deus sempre levanta um profeta para pregar contra a idolatria ou contra o pecado da nação, contra o pecado do seu povo. O profeta nada mais é do que um pregoeiro da lei. O profeta pega a lei de Moisés, a lei do Senhor, e aplica essa lei na condição e na vida do povo. Ou seja, o que o profeta está fazendo é, gente, nós estamos nos esquecendo da lei. Nós estamos vivendo o cativeiro. Se nós não voltarmos para o Senhor, Deus vai entregar a nossa nação à Babilônia. Deus vai entregar a nação à Assíria, no caso de Isaías. Então, o profeta é esse homem levantado por Deus para pregar e advertir o povo dos desvios que esse povo está cometendo em relação à lei. Da mesma forma, as cartas pastorais do Novo Testamento fazem a mesma coisa, os apóstolos, apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, eles pregam, anunciam a sua mensagem, chamando a igreja de volta para o Evangelho, para viver no Evangelho. Então, nós podemos dizer que os apóstolos são os profetas do Antigo Testamento, certo? Os apóstolos no Novo e os profetas no Antigo. Os profetas trabalhando com a lei, com base na lei, e os apóstolos trabalhando com base no Evangelho. Então, se você vai anotando, você encontra declarações como essa aqui, por exemplo, que talvez seja um dos versículos mais lembrados, né, do livro de Jeremias. Jeremias 17, versículos 1 e 5. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse versículo 5 em especial, às vezes ele é mal compreendido, né? Eu já ouvi pessoas dizendo, maldito o homem que confia no homem, né? Para dizer assim que ele confiou na palavra de alguém
e esse alguém não cumpriu com a sua palavra, então ele cita esse versículo. Não é nesse contexto. O versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias, não é esse o contexto. Maldito o homem que confia no homem, é aquele homem e mulher, aquele ser humano, aquele filho de Deus, que ao invés de confiar no Senhor, de descansar o seu coração no Senhor, ele confia nos recursos humanos, apenas na sua rede de contatos, apenas na força e na inteligência do seu próprio coração, do seu próprio braço. Isso é terrível. É contra isso que o profeta Jeremias está profetizando. E era exatamente isso que Jerusalém estava fazendo. Deixando de confiar no Senhor e confiando em si mesma. Nós temos aqui o templo, nós temos aqui o culto, nós somos o povo de Deus, nós somos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nada vai nos acontecer. Deus está do nosso lado. O povo deixou de confiar no Senhor, ou servir apenas com os seus lábios, apenas com os sacrifícios que maquinalmente aprendeu, ou que repetia, e deixou de confiar, de fato e de verdade, no Senhor. Então, o pecado, vai anotando aí, as referências na sua leitura do livro de Jeremias, onde é que está claro aqui qual é a acusação, a declaração de Deus, né, denunciando o pecado do povo. Você vai anotando, você vai ficar surpreso com tantas referências de advertência do profeta ao povo em relação ao seu próprio pecado. Uma outra coisa bonita da gente verificar é o amor de Deus. Declarações como essa aqui, de Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa aqui também é um dos versículos mais conhecidos, né, do profeta Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O desejo de Deus não era acabar com o povo, exterminar com o povo. O desejo de Deus era fazer com que o coração do povo se voltasse inteiramente para Ele. Assim como nós precisamos do ar para respirar, a nossa alma precisa do Senhor. E é essa verdade que Deus estava ensinando a Israel, a Jerusalém, através do cativeiro. Deus tentou verbalizar isso através do profeta Jeremias, mas o povo não ouviu, o povo não deu ouvidos. Então foi preciso o cativeiro. Mas o desejo de Deus é esse aqui, que o povo o busque de todo o seu coração. E a gente percebe também muito claramente no livro de Jeremias, em especial, o coração do profeta. Talvez o livro de Jeremias seja o livro mais biográfico, né, dos profetas, seja o livro de Jeremias. Nenhum outro profeta carrega tanta informação biográfica a respeito do profeta quanto o livro de Jeremias. E no livro de Jeremias a gente percebe o coração de Jeremias o tempo todo. Só para sair um pouco daqueles versículos, né? Jeremias 9, versículo 1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Olha aqui de onde vem aquela fama, né? Do profeta chorão. Vem de versículos como esse aqui, o versículo 1 do capítulo 9. Perceba, lá no início, quando Deus já derramou sobre Jeremias o seu próprio coração, deixando claro que o cativeiro era a coisa certa, caso o povo não se arrependesse, aquilo causou uma tristeza tão grande no coração do profeta Jeremias, que ele já começa a se emocionar, ele já sente vontade de chorar, e ele chora na presença do seu Deus. Tomara que a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Alguns textos principais, só para a gente fazer uma referência a eles aqui. Existem vários, né? Eu destaquei aqui apenas alguns por questão de tempo. Mas me chama muito a atenção Jeremias 13, essa parábola do cinto de linho, que eu inclusive já preguei aqui na Igreja do Calvário. Essa é uma mensagem que eu trago assim na minha vida, no meu ministério, desde 2003, quando eu li pela primeira vez esse livro aí, O Ânimo, que eu indiquei.
O pastor Eugene Peterson faz uma descrição muito bela de Jeremias capítulo 13, dessa parábola do cinto de linho. É uma parábola muito forte, muito profunda, muito oportuna, onde a gente percebe claramente o amor de Deus. Deus compara Jerusalém, a tribo de Judá, a um cinto de linho, que por ter ficado escondido durante muito tempo numa caverna, na fenda de uma caverna, esse cinto se apodreceu. E para que serve um cinto podre? Quem é que usa um cinto podre, mal cheiroso? Ninguém usa um cinto assim. No entanto, Deus diz para Jeremias: Jeremias, o meu povo, o povo de Judá, a minha Jerusalém, é para mim como esse cinto de linho podre. No entanto, Jeremias, eu não vou pegar esse cinto podre que se apodreceu por causa do pecado e jogá-lo fora e descartá-lo. É o que qualquer outra pessoa faria, mas eu não, Jeremias. Eu vou manter esse cinto de linho podre aqui, ó, apegado a mim, na minha cintura. Que declaração maravilhosa de amor. O amor de Deus nessa linda parábola do cinto de linho. Convido você a ler, quem sabe ainda hoje, Jeremias capítulo 13, e meditar nessas palavras. Um outro texto maravilhoso que fala muito ao meu coração também, e certamente ao seu coração, e é um dos textos também mais conhecidos, né, do livro de Jeremias, é o vaso do oleiro. O vaso de barro. Deus leva Jeremias até um artesão, até um oleiro, um homem que faz vasos de barro, e Jeremias fica ali durante algumas horas observando aquele homem trabalhar. E ele observa que o homem pega o barro, joga um pouco de água e vai girando a roda e vai apalpando aquele barro, um barro preparado, um barro especial, um barro onde já havia sido retiradas as impurezas principais daquele barro, para dar a ele a certa firmeza necessária. Mas talvez por um movimento brusco das mãos daquele oleiro, ou talvez pela fragilidade microscópica daquele barro. Aquele barro tinha sido coado, tinha sido preparado, mas ainda era imperfeito. E esse barro então se estraga nas mãos do oleiro. O vaso que estava quase pronto vem a se romper. De novo, ao invés do oleiro pegar aquela massa e descartá-la, jogá-la fora, o oleiro joga ainda mais água e começa a amassar de novo aquele barro. Deus diz ao profeta Jeremias: Jeremias, é assim que eu vou fazer com o meu povo. O meu povo, Jerusalém, Judá, o meu povo se estragou nas minhas mãos. Porém, eu não vou abandonar o meu povo. Eu vou continuar colocando a minha mão de poder, de graça e de misericórdia sobre a vida do meu povo e vou moldando a vida do meu povo. O cativeiro da Babilônia, Jeremias, é a minha mão moldando o coração e a vida do meu povo. Esse é um dos significados do sofrimento na vida do povo de Deus, na vida do cristão. Sofrimento não é para despedaçar a igreja, despedaçar a minha e a sua vida. Deus usa o sofrimento, assim como Deus usou o cativeiro, para moldar a nossa vida. Assim como Deus molda os vasos de barro. Um outro texto interessante que eu destaco aqui é o Jeremias 29, onde Deus diz a Jeremias e convoca o povo através de Jeremias a viver na Babilônia, porque o exílio vai durar não 70 dias e nem 70 meses, mas 70 anos. Então Deus traz uma palavra de exortação e de esperança para que o povo faça uma vida ali na Babilônia e viva buscando a paz daquela cidade, porque na paz da Babilônia eles também teriam paz. E por fim, eu gosto de pensar na Babilônia como a personificação do mal, fazendo uma ponte no livro do Apocalipse. Veja, esse tempo que o povo passa, esses 70 anos de cativeiro na Babilônia, é tão forte, é tão significativo no povo de Deus, irmãos, que a Babilônia ela não se extingue na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 18, só para citar uma referência, existem várias referências
de Babilônia no livro do Apocalipse. Ora, o que Babilônia está fazendo no livro do Apocalipse? A Babilônia, nos dias em que João escreve o livro do Apocalipse, já não existia mais como nação. A Babilônia hoje é o atual Iraque. Mas já nos dias de João, a Babilônia já não existia mais com esse nome. No entanto, Deus usa essa imagem da Babilônia para ser essa personificação do mal. Então, no livro do Apocalipse, a Babilônia reaparece como esse povo corrupto, como esse povo que detesta Deus, esse povo cruel, esse povo que anda longe do Senhor. Então, esse é um dos resgates, né, da importância e da relevância do livro de Jeremias. Eu queria deixar aqui essas questões com você e quero passar rapidamente aí para as considerações do pastor Rômulo para a gente fechar aqui a aula, que o nosso tempo está estourando, pastor. Tem alguma contribuição aí, querido? Meu irmão, meu pastor, que benção, hein? Eu só gostaria de lembrar algo que no livro do Eugene Peterson, ele trabalha também com maestria, quando ele diz assim, que de certa forma, Jeremias era um fracasso, porque não conseguiu alcançar os objetivos pretendidos. Mas também, o Jeremias era um sucesso, porque o Jeremias fez o que tinha de fazer. É maravilhoso quando nós somos nós mesmos, né? Nós somos o que Deus quer, aquela expressão tão boa, a melhor versão de nós mesmos, né? Isso. Então, Jeremias foi o que Deus queria que ele fosse, fizesse, ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Amém. E Amém. é interessante, nessa parte de profeta, de pregoeiro, como você trabalhou, pastor, o que o Jeremias temia, e nós, pastores que queremos honrar a Deus, homens e mulheres que queremos ser segundo o coração de Deus, tememos, o que Jeremias temia era adoração sem temor. Exatamente. Era uma religião sem compromisso. Exatamente. O Jeremias, assim como nós também, pela graça, ele tinha medo de conseguir o que queria, mas não o que Deus desejava. Olha aí. Então, esse livro é maravilhoso, né? O livro de Jeremias é maravilhoso. O Ânimo é um ótimo livro também, que o Eugênio nos ajuda a entender esse livro maravilhoso de Jeremias. Muito profundo. Então, eu gostaria só de encerrar, assim, com essa... Amém. Amém. Obrigado, pastor Rômulo. Irmãos, então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, qual que é a importância, a relevância do livro do profeta Jeremias para a nossa vida hoje? Eu quero destacar 3 rápidas lições. Primeiro, o livro de Jeremias nos ensina muito a respeito do caráter de Deus. O cativeiro foi um meio de disciplina de Deus sobre o seu povo. Hebreus capítulo 12, versículo 10, nos diz assim, pois eles quem? No contexto aqui, né, eu coloquei entre parênteses aqui, os nossos pais biológicos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quando você lê o livro de Jeremias, lê na sequência Lamentações de Jeremias, você fica com essa impressão de que Deus pegou muito pesado com o cativeiro da Babilônia. A imagem da crueldade do que foi a invasão e o cativeiro da Babilônia, na simples leitura, causa em nós espanto. Mas nós não podemos nos esquecer que o livro de Jeremias nos revela o caráter de Deus. O Deus que ama é o Deus que disciplina o seu povo. Esse é um resgate que nós precisamos fazer. Então, eu creio que a relevância de Jeremias para nós nos dias de hoje é também essa: resgatar o caráter disciplinador do nosso Deus. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, que é um pouco disso que o pastor Rômulo acabou de dizer, né? Essa adoração sem temor. Deus não quer isso. Deus quer as duas coisas, uma adoração de alguém que teme a Deus, que tem uma vida bonita com Deus. Por isso ele permite
de quando em vez que a tribulação, que o sofrimento bata à nossa porta. Mas, porque esse é o caráter do nosso Deus. Santo, santo e santo. Uma outra lição que eu tiro do livro de Jeremias é o amor de Deus. O livro de Jeremias não foi escrito para falar de Jeremias. Jeremias não é o herói dessa história. Por mais que ele tenha sofrido e permanecido firme, né, no sofrimento, em algumas vezes, em alguns momentos, como nós vimos aqui, ele tentou abandonar o barco, mas a gente vê que ele voltava e perseverou. Na verdade, quem perseverou nele foi o próprio Deus. E o livro de Jeremias não foi escrito para exaltar Jeremias. Aliás, o nome dele já diz isso. O livro de Jeremias e essa história nos ensina a respeito do grande e do maravilhoso amor de Deus pelo seu povo. O livro de Jeremias nos apresenta o Deus amoroso, misericordioso, mesmo em meio à sua justa ira, que não abandona o seu povo. Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa é uma das maiores e melhores e mais profundas declarações de amor registradas na Bíblia. É a declaração de Deus, através de Jeremias, ao seu povo de Jerusalém, de Judá, a mim e a você hoje, nessa manhã. Deus nos ama com um amor eterno e nos atrai todos os dias com benignidade. Em último lugar, o livro de Jeremias é relevante para os nossos dias porque ele nos ensina a respeito do ânimo e da perseverança. Jeremias é um tipo de Cristo, na medida em que experimenta o sofrimento, perseverando na missão dada por Deus, o servo sofredor. Jeremias se coloca entre Deus e o povo. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Talvez um exemplo clássico do que representa essa doutrina aqui, do versículo 3 de Romanos 5, seja a vida toda de Jeremias. Toda a vida de Jeremias nos ensina a respeito de como Deus persevera em nós por meio do Espírito Santo. Jeremias foi esse homem que se colocou entre Deus e o povo e viveu isso intensamente. Que a minha e que a sua vida seja assim também, repleta de ânimo e de perseverança. Nós estamos trabalhando no reino de Deus. A história ainda não se consumou, mas vai se consumar. E assim como Deus sustentou a vida de Jeremias, Deus sustentará também a vida da sua igreja. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém? Pastor Rômulo, você pode orar para nós, irmão? 10h32 aqui no meu reloginho. Amém. Vamos orar e a gente encerra, então, a nossa aula de hoje. Lembrando a vocês que essa foi só a primeira aula. Na semana que vem, dia 13 de setembro, próximo domingo, às 9h30 aqui ao vivo, e depois a gente sobe o vídeo aqui no nosso canal da igreja, nós vamos conversar sobre a história da oração através dos séculos. Imperdível esse curso. Pastor Rômulo? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela tua palavra que nos transforma, nos cura, abre os nossos olhos e nos conduz para perto de ti, Senhor. Obrigado por cada aluno dessa ED. Pedimos o fortalecimento, o quebrantamento, e que essas palavras, Pai amado, que revelaram tanta graça, tanta virtude, uma vida na tua presença, uma vida que tem sentido, uma vida de temor a ti, cada um possa viver intensamente. Obrigado pela vida do pastor Marcos Vinícius, continua a fortalecê-lo, a renová-lo, e que toda essa palavra que foi anunciada, Pai, pela graça, possamos viver para o louvor e glória do teu nome. Abençoe a nossa ED, abençoe cada família aqui, Senhor. Abençoe o culto de logo mais, seja um tempo também de adoração, de louvor, de honrar o teu santo nome, bendizer o teu santo nome. Amém, nós Senhor. agradecemos por esse tempo, nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, amigos.
Deus abençoe.